Estamos aqui para mais uma aula e dessa vez vamos aprender o que são e como são formados os candlesticks. O candlestick é uma representação gráfica do que ocorreu com o preço de um ativo no decorrer de um determinado período. A leitura do candlestick possibilita identificar o comportamento do preço. Quais são as principais características de um candlestick? Bom, são formados na maioria das vezes por um corpo e sombras. Possui 4 preços: abertura, fechamento, máxima e mínima. Podem ser de alta ou de baixa, sendo que de alta e baixa são diferenciados por cores. O candlestick é também chamado de candle ou vela, pois sua aparência se assemelha a uma vela. O corpo é a essência da movimentação do preço em uma sessão. Já as sombras representam os pontos extremos do dia. A sombra acima do corpo do candle é conhecida como sombra superior e abaixo como sombra inferior. A sombra também é chamada pelos analistas técnicos de pavio ou cauda. Um candle pode ser formado somente pelo corpo e sombra superior, bem como corpo e sombra inferior. Além disso, em alguns casos, pode ter apenas o corpo, ou seja, ausência das sombras. O corpo e as sombras, justamente, é formado pelos 4 preços que compõem o candle: abertura, fechamento, máxima e mínima. A abertura é o preço inicial que o ativo foi negociado dentro de uma sessão. Fechamento é o preço final da sessão, considerado por muitos analistas como o preço mais importante, porque representa o consenso dos investidores ao final de um período de negociação. A máxima é o maior preço negociado no dia e está localizada na parte superior do candle. Já a mínima é o menor preço negociado no dia e está localizada na parte inferior do candle. Conhecendo os 4 preços, podemos dizer que o corpo do candle é delimitado pelos preços de abertura e fechamento. Estes podem ficar na parte superior quanto na parte inferior, dependendo se for de alta ou de baixa. Agora, quando tiver um candle com abertura e fechamento no mesmo nível, ou seja, no mesmo preço, sua representação gráfica fica assim, sem corpo. Apenas um pequeno traço horizontal entre as sombras. Um candle pode ser de alta ou de baixa, e é aqui que entra o posicionamento dos preços de abertura e fechamento. O que caracteriza um candle de alta? Preço de fechamento acima do de abertura, representando uma força maior dos compradores, um otimismo dos investidores durante a sessão. E o candle de baixa? Fechamento abaixo da abertura, representando uma força maior dos vendedores, pessimismo dos investidores durante a sessão. Candles de alta e de baixa são diferenciados por cores, e no nosso template vocês irão ver que o candle de alta é representado pela cor verde e o de baixa pela cor vermelha no gráfico. E quais são as principais formações dos candles? Os candles podem apresentar diversas formações após o término de cada sessão. Estas formações podem apresentar força ou fraqueza dos compradores ou vendedores, bem como equilíbrio da força destes participantes do mercado. Os principais pontos de avaliação estão relacionados ao tamanho do corpo, tamanho da sombra superior ou inferior, e posicionamento do preço de fechamento. O candle de força compradora é caracterizado pelo corpo grande e fechamento próximo da máxima. O candle de força vendedora é caracterizado pelo corpo grande e fechamento próximo da mínima. Já os candles de fraqueza por parte dos compradores é caracterizado por uma longa sombra superior e corpo relativamente pequeno na parte inferior.
com fechamento próximo da mínima. Esse padrão é conhecido literalmente como padrão estrela cadente. Os candles de fraqueza por parte dos vendedores é caracterizado por uma longa sombra inferior e corpo relativamente pequeno na parte superior, com fechamento próximo da máxima. Esse padrão é conhecido literalmente como padrão martelo. Agora vamos ver o candle de indecisão ou indefinição. O candle de indecisão é caracterizado por um corpo pequeno no meio do candle e sombras inferior e superior. Ou seja, você não tem definição clara por parte nem dos compradores nem vendedores. Bom, vamos ver os padrões de reversão dos candles. O padrão de reversão nada mais é do que uma sinalização de uma possível mudança na direção do preço. Vemos aqui nesse movimento de alta um candle de indecisão, e logo após o preço começou a cair. A confirmação da reversão é fácil de identificar. Basta que a gente pegue uma linha horizontal e trace a máxima e a mínima do candle de indecisão. Bom, após traçado, vamos aguardar que o próximo candle feche abaixo da mínima do candle de indecisão e nos mostre também uma máxima inferior ao candle de indecisão. Agora vamos ao exemplo de reversão após movimento de baixa. Bom, ao identificarmos o candle de indecisão, vamos traçar a máxima e a mínima com uma linha horizontal e aguardar que o próximo candle tenha o seu fechamento acima da máxima do candle de indecisão e tenha também uma mínima superior. O padrão de candle martelo também deve ser utilizado para reversão, pois, após o movimento de baixa, ao identificarmos o padrão martelo, ou seja, fraqueza dos vendedores, vamos estar traçando a máxima e mínima dele e vamos aguardar que o próximo candle tenha o seu fechamento acima da máxima e mínima superior. Isso também se aplica ao padrão estrela cadente, pois, após o movimento de alta, identificamos esse padrão de fraqueza por parte dos compradores e simplesmente traçamos a máxima e a mínima, e aguardamos que o próximo candle tenha seu fechamento abaixo da mínima e tenha uma máxima inferior. O gráfico de candles proporciona diversos padrões, mas não devemos nos apegar aos nomes, e sim entender a psicologia por trás de cada padrão, pois existem inúmeros padrões, como por exemplo o doji, caracterizado por abertura e fechamento no mesmo nível, ou bem próximo, ou seja, candle de indecisão. Padrão engolfo de alta. O padrão engolfo de alta é caracterizado por um candle com uma sombra grande, abertura e fechamento próximo das sombras, e que esteja encobrindo o candle anterior. Isso nada mais é que um candle de força compradora. O padrão engolfo de baixa segue o mesmo detalhe, corpo grande, abertura e fechamento próximo das sombras e que esteja encobrindo o candle anterior. Nada mais é do que força vendedora. Volto a falar, não se apegue aos nomes, e sim entenda a psicologia por trás de cada padrão. Vamos encerrando por aqui e até a próxima.